As empresas de IA não estão mais construindo chatbots, elas estão construindo impérios. Nesta semana, falam dos chips da OpenAI, crise de talentos em IA do Google, Anthropic criando infraestrutura de memória em nuvem e cibersegurança virando novo campo de batalha da IA. Por trás da guerra tecnológica, outra transformação ocorre silenciosamente para criadores, fundadores, profissionais de marketing e empresas. Estamos passando de pedir para a IA fazer uma tarefa pequena para mandar a IA concluir todo o fluxo de trabalho. E é aí que a Skywork IA entra em cena. Falaremos sobre a Skywork antes das notícias de IA. Então, Skywork, a ideia é simples: pare de dar comandos e comece a delegar. Vamos falar sobre a grande ideia. Imagine enviar uma mensagem simples, se afastar por alguns minutos e voltar com um projeto completo. Um documento de pesquisa, uma apresentação de slides, imagens, planilhas, layouts de sites e até ideias para vídeos. Isso não é apenas um chatbot. Isso é uma força de trabalho de IA. A maioria das ferramentas de IA ainda funciona como assistente de IA. Você pede uma coisa, elas respondem. Depois você copia, cola, formata, redesenha e repete. Skywork muda isso ao reunir documentos, slides, design, pesquisa, dados, sites e automação em uma força de trabalho ou espaço de trabalho unificado. A mensagem é simples. Pare de pedir para a IA realizar tarefas isoladas. Comece a delegar resultados completos. Por que isso importa? A IA não se resume mais a gerar texto. A próxima onda é sobre execução. Ninguém quer ficar transferindo conteúdo do ChatGPT para o Canva, depois para o PowerPoint, Sheets e um construtor de sites. Esse é um antigo fluxo de trabalho de IA. O Skyworks atua como força de trabalho autônoma na nuvem, disponível 24H por dia, 7 dias por semana. Você dá a ele uma meta, como criar um relatório de mercado pronto toda segunda-feira. Analise o arquivo CSV e envie um resumo. Converta essa ideia em slides e na landing page. A Skywork executa o fluxo de trabalho em segundo plano. Por exemplo, envie esta mensagem, o arquivo CSV de vendas e a planilha. E em vez de um gráfico, você recebe um relatório formatado, uma página de resumo, análise de tendências, alguns gráficos já organizados, não apenas números brutos em, digamos, uma bolha de chat. Você não está mais conversando com um software, você está gerenciando um funcionário de IA. E deixe-me destacar para você a parte empolgante do Skyworks, o centro de comando de IA sem configuração. O maior problema com agentes avançados de IA é a configuração. Eles parecem poderosos até você lidar com instalação, servidores em nuvem, APIs, permissões, configurações técnicas e tudo mais. Skywork remove esse atrito com um ambiente de trabalho em nuvem sem configuração. Você não precisa instalar OpenCL nem gerenciar servidores. Você abre o Skywork, dá uma tarefa para ele e o ambiente em nuvem já está pronto. Isso é importante porque a maioria das pessoas não procura a IA para se tornar engenheiro de IA. Elas querem resultados para o negócio. Essa é a verdade nua e crua. Relatórios, conteúdos, apresentações, campanhas, sites e insights completos. O Skywork faz com que usar agentes de IA pareça menos como programar e mais como gerenciar uma equipe. E deixe-me falar sobre a execução multithread, um dos principais parâmetros ou recursos importantes do Skyworks. A maioria das ferramentas de IA ainda são ferramentas de execução única ou de tarefa única. Uma ferramenta faz slides, uma ferramenta faz imagens, uma ferramenta escreve documentos, uma ferramenta analisa dados, mas os projetos reais precisam de tudo funcionando junto. Skyworks suporta execução paralela multithread, então vários fluxos de trabalho podem rodar ao mesmo tempo. Preparei uma campanha de lançamento de produto com pesquisa, análise computacional, landing page e slides. Normalmente levaria dias para fazer isso. Várias ferramentas diferentes na verdade. Então eu dei ao Skywork uma ferramenta e um objetivo e ele cuidou de todo o fluxo de trabalho. Um agente pode construir o projeto de pesquisa, outro pode criar a apresentação de slides, outro pode analisar a planilha, outro pode criar a direção visual. Por isso a equipe de IA é importante, não é só um assistente, mas uma equipe atuando em paralelo.
Vale lembrar que fazer 4 coisas ao mesmo tempo não garante perfeição em todas. Como em toda equipe, tarefas rápidas às vezes acabam antes das que exigem mais análise. Então reserve um tempinho extra antes de considerar um projeto com várias partes como concluído. Agora deixa eu falar sobre o design. O design do Skywork converte ideias, documentação e instrumentação em projetos de interface editáveis. Isso significa que layouts de sites, aplicativos, conceitos, páginas de produtos e interfaces visuais podem ir da ideia ao design muito mais rápido para criadores e agências de startups. Isso é enorme. Porque os clientes não querem ouvir. Me dê 3 dias. Eles querem ver algo agora. Skywork transforma ideias vagas em designs profissionais que continuam editáveis e refináveis. E deixe-me passar para a parte de automação, memória e telefone. Skywork também se conecta com canais do dia a dia, como WhatsApp e Telegram. Então, em vez de abrir o navegador toda vez, você pode enviar uma mensagem ou um áudio do seu telefone, analisar esse arquivo, resumir esse relatório, criar uma atualização semanal de desempenho. E com a automação agendada, o Skywork pode funcionar mesmo quando você está offline. Sexta-feira, crie relatório de mídias sociais. Segunda-feira, prepare resumo de mercado. Mensalmente, gere resumo de desempenho. E é aqui que a IA se torna proativa, nada de modo reativo. E com o contexto de memória adaptativa alimentado por Hermes, Skywork pode lembrar a voz da sua marca, seu tom, sua cor e, claro, o contexto do negócio. Você ensina uma vez, ele fica melhor a cada vez. Relatórios de pesquisa, slides, sites, planilhas. Então, quando falamos sobre notícias de IA nesta semana, OpenAI desenvolvendo chips, Anthropic ampliando código, Google disputando talentos, cibersegurança se tornando o próximo campo de batalha. O quadro está claro, a IA está passando do chat para a execução, de ferramentas para equipes, de comandos para resultados. E Skywork se encaixa diretamente nessa mudança, porque o futuro não se trata de pedir um parágrafo para a IA. O futuro é comandar uma força de trabalho autônoma ou na nuvem para concluir o projeto inteiro. Se você quer ver como realmente é, e não apenas ouvir sobre isso, tente enviar uma tarefa real para o Skywork esta semana e veja o que retorna. Compartilhe os resultados nos comentários. Vou gostar de saber como você começa a usar o Skywork. A OpenAI revelou seu primeiro chip de IA personalizado, o Alipeno, o que é relevante pois tem dependido fortemente das GPUs da NVIDIA para rodar produtos como ChatGPT, Codex e futuros agentes de IA. Mas quando todo o seu negócio depende do chip de outra pessoa, da cadeia de suprimentos de outra pessoa e dos preços de outra pessoa, você não está no controle. Então, o que a OpenAI está fazendo agora? Google, Amazon, Meta e Apple já entenderam o jogo. Se a IA é o futuro, o verdadeiro poder não está apenas nos modelos. O verdadeiro poder está em toda a stack completo de IA. O chip, o data center, o modelo, o aplicativo e, claro, o cliente. Alipeno está focado em inferência, ou seja, na parte em que a IA responde às suas perguntas, escreve seu código, responde dentro de um aplicativo. É aqui que o custo real de uso explode quando milhões de pessoas usam IA todos os dias. Então, a mensagem polêmica é simples. A OpenAI não está tentando superar a NVIDIA amanhã. A OpenAI está tentando parar de ficar presa à NVIDIA para sempre. Esse é o ponto final. Agora, algo interessante, a crise de talentos do Google. Vamos falar sobre o Google. Essa é uma parte um pouco desconfortável. O Google ajudou a criar a evolução e revolução da IA moderna. A arquitetura Transformer veio do Google Research. A DeepMind criou o AlphaFold. O Gemini é uma das plataformas de IA mais poderosas do mundo. Agora, algumas pessoas responsáveis por essas conquistas estão saindo. John Jumper, um dos líderes do AlphaFold e vencedor do Prêmio Nobel de 2024, está deixando o Google DeepMind para ir para Anthropic. Você me ouviu direito. A Reuters também informou que Noam Shazir, co-líder do Gemini e coautor do artigo sobre o Transformer Attention All You Need,
que é a base do GPT, ChatGPT e outros modelos de IA, disse que deixaria o Google para ir para a OpenAI. Isso levanta uma grande questão. O que acontece quando a empresa que inventou o futuro da IA começa a perder as pessoas que a construíram? Agora, para ser justo, o Google é extremamente forte, não há dúvida sobre isso. Ela tem o Gemini, TPUs, DeepMind, infraestrutura de nuvem, Android, busca, YouTube e um alcance enorme. Mas talento em IA é diferente. Poucos pesquisadores de elite podem transformar uma empresa. Essa é a verdade brutal. Por isso, OpenAI e Anthropic não contratam só funcionários, mas também discernimento, experiência e credibilidade. É por isso que uma guerra por talentos pode ser mais importante do que qualquer lançamento de produto daqui para frente. Então, o próximo tópico, Anthropic mais a arma secreta da nuvem da Micron. Agora, vem a história que muitos vão subestimar após ouvirem as duas primeiras. Anthropic e Micron fecharam acordo estratégico sobre memória e armazenamento para infraestrutura de IA. A Micron diz que a colaboração abrange arquitetura, design, acordo de cadeia de suprimentos, adoção de nuvem dentro da própria Micron e um investimento estratégico na Anthropic. Isso parece chato, mas não é bem assim. Porque modelos de IA precisam não só de GPUs, mas também de memória de alta largura de banda, armazenamento e movimentação rápida de dados. Eles necessitam de infraestrutura capaz de suportar grandes janelas de contexto, agentes de codificação, cargas de trabalho corporativas e raciocínio em tempo real. Em palavras simples, a próxima vantagem do Claude pode não vir apenas de uma inteligência mais avançada. Ela pode vir de memória mais rápida. Por isso, a corrida da IA deixou de ser de software e virou uma guerra de cadeia de suprimentos. E a empresa que controla computação, memória, chips e energia ganha uma vantagem enorme na era atual e daqui para frente. Vamos passar para a seção número 4, OpenAI Daybreak. A cibersegurança se torna o próximo campo de batalha. E então vem a história mais polêmica, OpenAI Daybreak. A OpenAI definiu o amanhecer como um conjunto de ferramentas para proteger organizações, incluindo novidades do GPT 5.5 cibersegurança, segurança de codecs e a passagem da descoberta de vulnerabilidades para automação de correções. Isso é incrivelmente poderoso, mas também assustador, porque a IA de cibersegurança tem uso duplo. O mesmo tipo de IA que ajuda os defensores a identificar e corrigir vulnerabilidades mais rápido também pode gerar questões desconfortáveis. O mesmo tipo de IA que auxilia defensores a identificar e corrigir vulnerabilidades mais rápido também levanta dúvidas sobre o que atacantes podem fazer com capacidades parecidas. Então, a grande mensagem é que a IA não está mais escrevendo e-mails. A IA está entrando no campo de batalha da segurança de software. Se a OpenAI puder ajudar a corrigir vulnerabilidades mais rápido, pode proteger milhões de sistemas. Claro, se a IA de cibersegurança se tornar amplamente disponível sem controle, a internet pode se tornar ainda mais perigosa. É por isso que a segurança da IA não é mais apenas sobre chatbots dizendo coisas erradas. É sobre infraestrutura, segurança, cadeias de suprimentos, poder nacional e quem controla a ferramenta. Então, aqui está a minha conclusão final. As notícias de IA desta semana deixam uma coisa muito clara. A corrida da IA foi além dos benchmarks de modelos. A OpenAI está desenvolvendo chips. O Google está defendendo seus talentos. A Anthropic está protegendo de forma segura a infraestrutura de memória. E a cibersegurança está se tornando o próximo campo de batalha da IA. Empresas vencedoras não terão só o chatbot mais inteligente, mas controlarão todo o stack de IA, do silício ao software e segurança. Aqui vai minha pergunta para você. Você prefere testar 10 ferramentas diferentes, manualmente, ou usar uma equipe de IA que executa todo o fluxo de trabalho para você? Comente Skywork abaixo se quiser um tutorial completo. E este vídeo foi patrocinado pela Skyworks. Sou grato a eles e inscreva-se no canal, porque a próxima onda de IA não vai apenas responder às suas perguntas, ela vai realmente fazer o trabalho pesado. Ei, se ainda não me conhece, sou Pritam Sahu. Falo sobre IA e IA generativa, além de ser palestrante TEDx e autor. Obrigado por acompanhar o canal.
Aguarde o próximo vídeo.